nobre vereador Rogério Astória trouxe a essa tribuna uma imagem ali representando o silêncio, né? Quanto custa o silêncio? Quanto custa as pessoas ficarem caladas e não expressarem suas opiniões, não expressar o que pensa, não expressar o que sente? A gente percebe que em tempos antigos as pessoas conversavam apenas nas rodas de conversa, os amigos batiam um papo, mas com o passar do tempo surgiu a imprensa. E a imprensa ela passou a dar as notícias, as informações começou a circular na época da impressão ainda do jornal, quando surgiu ali, né, a primeira Bíblia impressa em 1548, se não me falha a memória, e a partir dali começou também a imprimir as folhas de jornais e os pensamentos iam mais longe, as pessoas convenciam outros, falavam com outros. Depois a gente foi ganhando outras tecnologias, como o rádio, né, a televisão, os meios de comunicação. E, infelizmente, a política ela traz ao poder executivo, a muitos líderes executivos, a capacidade de alguma forma, silenciar alguns, olhe bem o que eu estou falando, alguns jornalistas, silenciar alguns veículos de imprensa, silenciar algumas rádios, às vezes em contratos que parecem ser de propaganda, mas na verdade é a tentativa de que esses governos não recebam críticas, de que esses governos não sejam atacados na deficiência que eles têm de entregar o serviço público lá na frente. E aí, quando você percebe o clamor das pessoas, eles não ganham mais força nas rádios. O clamor da população já não ganha mais força em alguns sites de notícias. Para vocês terem ideia, a gestão passada gastava 4,5 milhões em comunicação e esse governo atual também gasta mais de 4 milhões em comunicação. E esses 4 milhões são repassados para alguns veículos de comunicação do nosso município, para que esses meios de comunicação fiquem em silêncio, não fale o clamor das pessoas. E ontem, por exemplo, na terça-feira, melhor dizendo, algumas mães vieram cobrar sobre a situação do CAPS. Você não viu grandes veículos de imprensa dar repercussão ao clamor daquelas mães. Então, quanto custa o silêncio? Essas mães, elas tiveram um pouquinho de voz, porque hoje existe a rede social. E aí gravaram lá um vídeo com o próprio celular e clamando pela falta de medicamento. Quem é pai de criança autista, quem é tio ou parente de uma criança autista, conhece um pouquinho da situação de uma criança autista, de uma criança que tem TDAH, sabe a luta que esses pais já têm. É algo novo, as pessoas não sabem lidar com isso. Muitos pais antigamente tratavam essas crianças como uma disfunção comportamental, cobria no rei, batia, agredia e resolvia dessa forma. Hoje você tem a medicina que vai lá e orienta. Isso é um comportamento, não tem cura, né? Não é uma enfermidade, é uma condição e vocês precisam saber lidar com isso. E aí, através do medicamento, através dos psicólogos, através dos instrutores nas escolas, para ajudar essas crianças a estar em sala de aula. E aí o que é que você vê? O silêncio. Quanto é que custa o silêncio? Custa isso aí. Esses pais sofrendo no CAPS, sem ter o medicamento. E a gente tem 17 vereadores aqui. A gente tem, além dos 17 vereadores, mais de 40 ou 50 meios de comunicação nessa cidade. Imagine se todo esse pessoal cumprisse o seu papel e fizesse cobranças ao Poder Executivo, onde é que a nossa cidade não estaria? Qual seria o comportamento de um executivo sendo cobrado por todos aqueles que têm o dever e a missão de cobrar? Mas, infelizmente, quando a gente cobra, aí você ainda é retaliado. Alguns sites te atacam, algumas rádios vai lá e tenta desconstruir a sua imagem. No meu caso, por exemplo, porque eles não têm o que falar do meu caráter. Eles sabem que eu nunca me envolvi com propina, com dinheiro de corrupção, então não tenho o que falar, atacam a minha fé. Vão para a rádio falar mal da minha vida como pastor.
dizer que eu sou o falso profeta, o falso pastor, o pastor mentiroso, o pastor fake news, e vão criando rótulos sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Para você, Rogério, estão chamando agora do vendedor de doce. E aí, para cada um, eles vão criando um rótulo para tentar achar que com isso vão diminuir. Mas eu espero que nunca na nossa vida eles vão dizer que a gente é os compradores de voto, os homens da corrupção, os homens da propina, do dinheiro, das falcatruas. Isso eles nunca vão poder dizer ao nosso respeito, porque vamos lutar para a gente manter o nosso caráter e a nossa posição. Porque caráter não pode ter preço, não pode estar à venda. A gente precisa continuar abrindo a nossa boca e denunciando, falando, cobrando os desmandos e as situações que a nossa cidade está vivendo. E cada um dos senhores, diariamente, eu converso com a base, eu converso com a oposição, e cada um dos senhores, diariamente, compartilha comigo que a situação não está fácil. Um patrulhamento que não acontece, uma troca de lâmpada que não acontece. Quando chega, o povo já perdeu a esperança. Obras que Eunápolis continua recebendo sem drenagem. Obras que continuam recebendo sem drenagem. Aí vai lá porque o vereador cobrou uma rua que estava lá, uns postes caídos, e já com asfalto e sem a drenagem funcionar. Inclusive no vídeo que circulou, dizendo que era para ser mostrado para o vereador, estavam as poças de água tudo lá em cima do asfalto. Então, é um discurso que não funciona. Nós estamos com a cidade toda parecendo uma tábua de pirulito, cheia de buraco, porque o asfalto todo sendo remendado por falta de drenagem, por falta de escoamento de água, e continua as mesmas coisas acontecendo. Uma obra daquele tamanho, as transversais todas ficaram prejudicadas e parece que está tudo mil maravilhas. Mais de 10 milhões foram gastos nessas obras e poucas delas conseguiu dizer que já está concluída. A Rua África, essa rua aqui da lateral, já pintaram, já botaram tinta, já fizeram tudo, vários cantos, as canaletas lá, os meio-fios soltos, porque está sem concreto, sem massa, sem nada. E quando você cobra, alguém ainda diz assim: vamos cobrar o vendedor de chocolate. Então, só Deus para ter misericórdia da nossa cidade. E eu gostaria de dar um conselho aos vereadores: não vira menino de recado de ninguém, porque esse rótulo também é feio. É melhor ser chamado de vendedor de doce do que menino de recado. Que Deus tenha misericórdia de nós.